Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de 7 dos 11 jogadores que atuaram pelos 3 maiores times da Itália, Milan, Inter e Juventus. Antes disso, já gostaria de deixar um pedido de like, compartilhamento, sugestões e comentários, você deixar sua opinião sobre esse e outros vídeos do nosso canal. Apenas 11 jogadores vestiram as camisas de Milan, Inter e Juventus. Nós vamos falar sobre 7 deles porque são mais atuais, são jogadores que a gente tem mais facilidade de pesquisar, procurar, achar sobre eles vídeos, jogadas, títulos e números desses jogadores com essas camisas. Então a gente vai começar essa lista de hoje com Christian Vieri, um dos maiores centroavantes dos anos 90 e início dos anos 2000. Frequentou bastante a seleção italiana e o primeiro time dos 3 que ele jogou foi a Juventus. Jogou na temporada 96-97, conquistou título com a camisa da Juventus, porém foi com a camisa da Inter que ele realmente se tornou ídolo, um dos maiores centroavantes da história do clube, está na lista dos 10 maiores artilheiros também do clube, marcou mais de 120 gols com a camisa Nerazzurri e é um dos maiores centroavantes da história do clube. E depois de alguns desentendimentos na Inter de Milão, ele acabou indo exatamente para o rival Milan, porém não teve uma grande passagem, fez poucos gols, ficou apenas 6 meses, o que acabou não manchando a sua história na Inter de Milão. Continuou sendo ídolo da torcida interista e dos 3 clubes foi muito mais feliz, foi muito mais ídolo e jogou muito melhor pela Inter de Milão. O segundo jogador da nossa lista é Davids, o holandês, volante holandês, jogou muita bola pelo Ajax, campeão europeu, e chegou de graça ao Milan, onde ele jogou muito pouco, teve algumas lesões. Apesar de jogar muito pouco pelo Milan, ele foi campeão italiano em 95-96, teve uma breve passagem, apenas uma temporada, e depois acabou indo a Juventus, onde ali sim ele fez teve o auge de sua carreira, foi o clube onde ele mais jogou, foram 7 temporadas, também o clube onde ele melhor jogou, acabou se tornando um dos ícones, da história do futebol mundial. Por conta disso, muito comum de se ver jogar com ele nos videogames, um jogador muito midiático, jogava sempre de óculos, que ele teve um problema de visão, foi na Juventus que ele descobriu esse problema. E aí, depois de tudo isso, acabou indo para o Barcelona também, depois de desentendimentos com seu técnico, com diretoria. Teve uma curtíssima passagem pelo Barcelona e depois desembarcou de novo para jogar em Milão, dessa vez na Inter. Conquistou apenas a Copa Itália e teve apenas uma temporada muito ruim. Depois acabou indo para a Inglaterra, jogar no Tottenham. Porém, dos 3 clubes onde ele jogou, os 3 grandes clubes italianos, foi na Juventus, onde David jogou melhor, jogou mais, teve mais títulos, teve mais conquistas, teve maior número de jogos e ficou marcado. Leonardo Bonucci, um dos grandes zagueiros da atual geração, apesar de já estar na reta final de carreira, Bonucci foi descoberto nas categorias de base pela Inter, acabou saindo do clube onde ele jogava, foi para a Inter de Milão, não foi muito aproveitado, jogou poucas partidas da Série A, poucas partidas da Copa Itália e foi muito emprestado algumas vezes para alguns clubes, depois de alguns anos teve o seu contrato rescindido, participou também da troca ali que acabou chegando Diego Milito e Thiago Motta, a Inter de Milão, foi para o Genoa, onde ele despontou, acabou jogando a Copa do Mundo 2010 e depois dessa Copa do Mundo acabou indo para a Juventus, que também foi onde Bonucci mais jogou e melhor jogou. Bonucci se tornou um dos grandes zagueiros da atual geração, jogando ao lado de Barzagli e Chiellini. Frequentou também seleções italianas, jogou algumas Copas, se tornou um dos grandes ídolos da atual geração da Juventus, campeão milhões de vezes com a Juventus do campeonato italiano. E aí já com quase 30 anos acabou indo para o Milan em 2017, numa negociação muito boa para a Juventus, 40 milhões de euros um zagueiro de 30 anos, não é todo dia que se consegue, a Juventus conseguiu. Só que mesmo assim a temporada de Bonucci não foi das melhores, o Milan
não frequentou as ligas europeias e Bonucci meio que se arrependeu, acabou voltando para a Juventus, onde de novo jogou muito bem, mais uma vez campeão italiano, voltou a ser ídolo, voltou a ser muito bem quisto e continua até hoje na equipe de Turim. Patrick Vieira, um dos grandes volantes dos anos 90 e início dos anos 2000, chegou ao Milan nos anos 90 e 95, na temporada 95-96, fez pouquíssimos jogos, acabou sendo também campeão italiano, apesar de ter apenas 2 jogos. E aí depois saiu do Milan, acabou posteriormente indo ao Arsenal, onde se tornou ídolo, um dos maiores jogadores da história do clube. E anos depois, já ídolo do Arsenal, chegou à Juventus, onde formou uma belíssima dupla com Emerson, numa das melhores Juventus do século, né, 2005-2006. Dentro de campo a Juventus conseguiu o título italiano, só que teve todo o escândalo do Calciopoli, onde a Juventus acabou perdendo o título e tendo que jogar a segunda divisão, acabou sendo rebaixada naquele ano e teve que se desfazer de alguns jogadores pediram para sair daquela equipe e Vieira foi um deles. Vieira teve que ser negociado, acabou indo para a Inter de Milão, onde jogou demais, jogou muita bola, formou um dos melhores meio-campos também da Itália, né, no século. Venceu algumas vezes o campeonato italiano consecutivamente, sendo também na Inter de Milão um grande ídolo e um grande jogador. E acabou sendo onde ele mais jogou, onde ele jogou melhor e se tornou ídolo na Inter de Milão. Roberto Baggio, um dos maiores jogadores do futebol italiano, para muitos o maior jogador italiano de todos os tempos. Baggio despontou muito para o futebol através da Juventus, onde ele conquistou muitos títulos, foi um dos clubes onde Baggio mais jogou, era um jogador que não tinha muito apreço, não conseguia ficar muitas temporadas em um clube só, mas na Juventus ele conseguiu, ficou 5 temporadas, ganhou algumas vezes o campeonato italiano, ganhou alguns títulos individuais. Depois disso acabou passando pelo Milan, onde não teve muito sucesso, muitas brigas com Fábio Capello, com Arrigo Sacchi, apesar de também ter sido campeão italiano, mas não teve o mesmo sucesso que conquistou na Juventus. E por último passou pela Inter de Milão, onde ele também teve problemas, também brigou com treinadores, justamente na época onde Ronaldo teve problemas, teve várias lesões na Inter de Milão e era um trio de ataque, na verdade, que se esperava muito com Ronaldo, Baggio e Vieri. Ronaldo muito lesionado e Baggio não teve ali sua melhor companhia para poder desempenhar bem seu futebol. Foram várias brigas com diretoria, com jogadores, com comissão técnica e ele acabou saindo mais uma vez da Inter sem deixar muitas lembranças, sem ter aquela passagem brilhante e marcante que ele teve na Juventus, que foi realmente onde ele jogou melhor e jogou mais entre os três. Um outro meio-campista é Andrea Pirlo, um dos maiores jogadores da história do futebol italiano, assim como o Baggio. Pirlo despontou na Inter de Milão, começou jogando e jogava muito mais avançado do que ficou marcado na sua carreira. Pirlo jogava quase como um meia atacante, um jogador muito mais ofensivo do que ele era e já no final da sua carreira, do meio para o final da sua carreira. Pirlo, ele foi emprestado algumas vezes, foi emprestado para 2 equipes no futebol italiano e acabou sendo subvalorizado e teve uma das negociações que os interistas mais se arrependem, que é quando ele foi trocado por Brinic, que era um jogador muito abaixo, infinitamente inferior a Andrea Pirlo, e ele acabou sendo trocado, mais uma quantia em dinheiro, e o Milan acabou contratando o jogador no ano 2001 e fez uma das maiores negociações de sua história, contratou um dos maiores jogadores de sua história. Pirlo acabou sendo muitas vezes campeão italiano, sendo campeão mais de uma vez da Champions League, Copa Itália, enfim, conquistou todos os títulos possíveis pelo clube e já em 2011, 10 anos depois de sua chegada, acabou indo para a Juventus, onde também conquistou muitos títulos, inclusive os 4 primeiros dessa sequência da Juventus, que dura até hoje, de campeonatos italianos. Conquistou também o coração da torcida da Juventus, se tornou um dos grandes jogadores do clube
E Andrea Pirlo é um dos que fez mais sucesso, né, nos clubes, acabou não fazendo tanto sucesso assim na Inter de Milão, mas é ídolo no Milan e na Juventus. Para finalizar aqui a nossa lista, Ibrahimovic chegou a Juventus depois de vir do Ajax, fazia muito sucesso no Ajax. Chegou ao clube com muita expectativa, jogava numa posição um pouco diferente, né? Não era um jogador tão centralizado. O Ibra sempre teve muita habilidade, muita qualidade, por isso também que não fez tantos gols na sua passagem pela Juventus. Depois acabou se tornando meio que um traidor, né, quando a Juventus teve o escândalo, né, já citado aqui, do Calciopoli. Ibra pediu para sair do clube, pediu para deixar a Juventus e foi tratado como um dos traidores do clube naquela época. Acabou indo justamente para a Inter de Milão, que é um dos clubes que os juventinos mais odeiam, justamente por isso, porque quando a Juventus caiu, a Inter de Milão assediou bastante seus jogadores, acabou levando alguns dos principais jogadores do clube naquela época. Um deles, Ibrahimovic, que depois teve uma grande passagem na Inter de Milão, 3 temporadas muito boas, conseguiu fazer muitos gols, talvez uma das melhores épocas da carreira de Ibrahimovic, e depois da Inter de Milão acabou sendo trocado por Samuel Eto'o, porque Ibrahimovic queria vencer uma Liga dos Campeões. E justamente na temporada que Ibra saiu da Inter e foi para o Barcelona, a Inter eliminou o Barcelona de Ibrahimovic e venceu a Champions League, um fato curioso, né, da carreira de Ibrahimovic. Passou pouco tempo no Barcelona, muitas brigas com o Guardiola, e em seguida foi ao Milan, onde conseguiu novamente ser campeão italiano, conseguiu reerguer sua carreira fazendo muitos gols e também se tornou ídolo do clube. Em futebol jogado, o Ibra jogou melhor no Milan, porque era onde ele tinha o time jogando a seu favor, jogando em função dele, né? Porque na Inter ele dividia um pouco, chegou a dividir há algum tempo com Adriano, ali espaço, jogavam juntos e Ibra tinha que sair um pouco mais. No Milan ele era mais centroavante, jogava um pouco mais avançado, tinha maiores funções de centroavante realmente. Na Juventus ele jogou muita bola, mas foi parecido com a Inter, né, onde ele dividia espaço com outro centroavante e tinha que rodar, jogar em outras posições, jogar aberto, jogar um pouco mais saindo de dentro da área. Em termos de idolatria, com certeza não tem nenhuma na Juventus por conta desse pedido que ele fez para sair do clube quando foi rebaixado. Na Inter tem uma boa idolatria que foi manchada mais ou menos quando ele foi ao Milan. Os torcedores da Inter consideraram como uma traição, e no Milan ele tem muita idolatria, é um dos grandes jogadores do clube no século, conseguiu levar o time ao último campeonato italiano que o Milan disputou, e atualmente é o maior jogador, o melhor jogador do elenco, que tem grandes esperanças de fazer o Milan voltar aos seus bons dias, às suas glórias novamente. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a continuar crescendo cada vez mais. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram, Fute Diário, links aí na descrição. É isso aí, valeu!